quero trazer aqui hoje a doutrina principal daquilo que nós chamamos de salvação. Olha bem para mim. Importa muito para você se você será curado. Importa pouco para Deus se você será curado. No entanto, Deus quer a sua cura, porque Ele compadece da sua dor, mas Ele foca na sua alma. Como Deus compadece da sua dor, do seu problema físico, da sua enfermidade, Ele vai lhe curar. No entanto, a doença na Bíblia, ela existe por uma obra maligna. E a cura foi feita e desenvolvida por Deus como um evangelho pregado aos olhos. Toda a estratégia de Jesus de evangelização incluía sinais. Mas quem pode realizar sinais? Os pastores e evangelistas, amém? Claro que não. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles. Então quem pode realizar sinais e milagres? Todos os que creem. Então aqui nós estamos falando de um dom coletivo da igreja. Vocês, jovens ou crianças, podem sair na rua e orar e milagres acontecerem. Não existe uma espécie de super-homem de Deus especial, com dom especial, que faz algum tipo de milagre. Mas então por que alguns fazem? Por causa da fé? Por que alguns não conseguem expulsar demônio? Pela falta dela. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? De duas uma. Jesus não disse que aquele demônio especificamente não saiu pela falta de jejum dos discípulos. Ele não disse, vocês no jejum, não foi isso? Ele disse, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Depois, mas antes ele disse, também pela falta de fé. No caso ali dos discípulos, ou foi pela falta de fé deles, isso está claro na palavra de Jesus, ou porque eles não tinham uma consagração suficiente para aquela casta de demônio. Jesus, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Diz, pela falta de fé. E há também certos demônios que só saem com jejum e oração. Então, não tem como você fugir da história de que ou os discípulos estavam sem fé para expulsar demônio, ou eles estavam sem consagração. Eu acredito que eles estavam sem fé, porque Jesus acompanhava eles de perto. E eles jejuavam. Jejuavam ou não? Jejuavam. Eles eram hebreus. Só que quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a quebrar jejum. Aí vem os fariseus e falam, esse povo seu aí não jejua? Jesus disse, enquanto estão comigo, vão comer. Agora, depois que eu fui embora, eles têm que jejuar. Então, tinha a hora deles jejuar. Mas não era aquele momento. Jesus disse, agora é hora de comer, porque a gente tem que viajar. Lembra a história de Elias? Levanta, come, vai. Eu preciso que você esteja forte fisicamente. Então, come. Então, a hora de jejuar, a hora de ficar forte. Tem gente aí que está entendendo que a hora de ficar forte nunca termina. Nunca jejuma. Não hora de madrugada que passa sono, não faz jejum que passa fome. Mas entenda que o fundamento da salvação é o mesmo fundamento da cura. E eu vou trazer aqui para vocês, pode parecer uma coisa doutrinária, porém, é uma coisa doutrinária, mas é uma mensagem, entendimento daquilo que nós chamamos de obra da cruz. Evangelho da cruz. Começando em Romanos 1, verso 16 e 17. Eu vou falar sobre o dom da justiça de Deus. O que é dom da justiça? Presta atenção, gente. Dom de ser um justo. Romanos 1, verso 16 e 17, Paulo começa assim, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois esse evangelho é o poder de Deus para tretar na internet, não é só a escritura, é só a treta, amém? Não, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que vai fazer a diferença entre aquilo que um grupo faz na rua e o que o outro faz na rua é o poder. Já esperávamos e entendemos na história que avivamento é teologia pegando fogo, luz na cabeça e fogo no coração. Mas você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta.
Você pode ter Deus na cabeça e o diabo na ética, na prática. É possível que você tenha uma doutrina perfeita e uma conduta diabólica. A teologia por si só, ela te traz orgulho, arrogância, presunção, prepotência, e ela leva você para o inferno. Ela precisa do poder para que ela seja a palavra poderosa de Deus. E esse poder é sobrenatural, gente. Ele é sobrenatural. Ele tem que ser sobrenatural. Esse é o grande segredo dos grandes homens de Deus avivalistas de seu tempo, por exemplo, como do Wesley, que ele misturava a vida de piedade, de onde veio o termo pietismo, não é petismo, é pietismo, de onde vem a palavra piedade, né? Os pietistas eram aqueles que aderiam à ideia de valorizar a santidade, valorizar a vida de oração, valorizar a meditação da palavra. E aqui o que nós temos é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu, isso é importante, que é cultural, e depois para todo mundo. Aqui é um conceito de que o judeu cria que Deus era só Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus vem numa tacada com Nicodemos, ele desconstrói a teologia dizendo, ó, Deus não é só Deus judeu não, Deus é Deus do mundo todo. E o resto do texto, versículo 17, o texto áureo daquilo que nós chamamos de evangelho. Em cima desse texto nasceu o que chamamos de reforma protestante. Lutero agora está se flagelando, todo dia ele não sei o que fazia, que ele se sentia tão culpado, mas ele está lá, e todo dia ele se machucava, daqui um pouco ele se machucando, e ele repetia, o justo vive da fé, o justo vive da fé, mas se batia, daqui um pouco ele foi repetindo, eu sou a justiça de Deus. Opa, o justo vive da fé. Ele parou de se flagelar, ele entendeu que a salvação era uma obra única e exclusiva de Jesus, sem nenhum acréscimo do homem. Se Jesus lhe desse 1 milhão de chance para você se salvar, você jogaria todas elas fora. Por isso que Deus deu Jesus para que você fosse salvo. Todas as chances que você tivesse, você jogaria fora. Agora tem um detalhe muito grave. O entendimento desse texto, o justo vive da fé. Eu já percebi que a maioria dos crentes não sabem o que é viver da fé, o que é ser justo. E eu te explico, na nossa cabeça, tanto a palavra justiça, como a palavra justo, está ligado a feitos, honestidade. Vai, leva seu carro lá naquele fulano, ele é justo. Aquele vai te cobrar um preço justo. Ou seja, aquele é honesto, quer dizer, ele é justo. Na nossa cabeça, ser justo é fazer a coisa certa. Na nossa cabeça, justiça, ou senso de justiça, não é senso de justiça de Deus, é senso de justiça própria. E esse é um grave problema, porque toda vez que você lê na Bíblia o termo justiça, justo, ou dom de justiça, não é o nosso conceito. Vou te explicar. O que é para você justiça de Deus? Na Bíblia Sagrada, justiça não é fazer coisa certa. Ainda que o justo vá fazer coisa certa, mas isso é uma reação e não ação, justo faz justiça. Ainda que o justo vá fazer coisa certa, a justiça na Bíblia não está ligada a fazer coisa certa, está ligado a crer certo. Nós somos justos crendo certo, não fazendo certo. Vou te explicar. Ser justo não é fazer a coisa certa, é crer de maneira certa. Ser justo não está ligado a fazer na Bíblia, está ligado a crer. A palavra ser justo, declaradamente na Bíblia, é ser inocentado, justificado. Olhou para ele e não achou
culpa. Presta atenção. Justificação na Bíblia, que é o mesmo de onde vem a palavra justo ou justiça, são os mesmos termos. A justificação na Bíblia não é um conceito negativo, como o perdão. O perdão não é um conceito positivo, gente. É um conceito negativo. Você só perdoa alguém responsabilizado que tem culpa. Quem não tem culpa não precisa de perdão. Só precisa de perdão quem tem culpa. Justificação é diferente de perdão. Por Deus somos perdoados e também justificados. São dois conceitos diferentes. Entenda a diferença de justiça, de justificação e justo, apesar de ser o mesmo conceito. A palavra justo, então, na Bíblia, é o conceito de aquele que não tem culpa, aquele que não tem mais nenhuma culpa. Não é a ideia de que Deus olhou para você e fala assim: vou lhe perdoar, você está perdoado apenas. Não, Deus olha para você e fala assim, ó, você não tem culpa. É mais do que perdão. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está devendo R$1 milhão para o banco. E o banco decide perdoar sua dívida. Qual é o nome disso? Perdão. Mas se você continua sem 1 milhão, você continua sem 1 milhão. O que é justificação? É você dever R$1 milhão para o banco. O banco perdoar a sua dívida e te dar 1 milhão de novo. O banco entende que você não tem culpa. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Imagina que o miserável do Adão, aquele jaguara do Adão, caiu, pecou, e você não fez nada, ele fez por você. Mas agora todos que nascem vão para o inferno por causa desse miserável. E o que você fez para isso? Nada, mas vai. Ele pegou e deu todos os reinos do mundo para o diabo. Jesus diz: os reinos do mundo, o diabo tem poder em tudo. O diabo disse assim, ó, tá vendo tudo isso aqui, Senhor? Tá vendo aqui, ó, tudo é meu, tá vendo ali, ó, tudo isso aqui é meu, ó, porque foi me dado. E ele disse mais: eu dou a quem eu quiser. Quem deu para o diabo aquilo ali? O pecado. A atitude de Adão deu a Satanás direito legal de viver e habitar e dominar e ter esse mundo sob seu domínio e controle. Jesus diz: o Deus desse século, por várias vezes você vê o diabo sendo mencionado por Deus desse mundo, Deus desse século, príncipe desse mundo, Senhor desse mundo. Ele diz, Jesus disse, ele tem poder sobre todos, só não tem poder sobre mim. Eu costumo fazer uma anedotazinha, uma brincadeira, o seguinte. Cadê um rapaz aqui? Vem aqui meu irmão, você que está na ponta, vem cá. Eu te dou essa caneta de presente. Eu estou lhe dando essa caneta de presente. É um presente meu. Você faz dela o que você quiser. Mas eu estou lhe dando. Isso é muito importante para mim. Vem aqui aquele outro rapaz. É de zíper, não? Não, não é de zíper. Essa aqui deve ser, ó. Tá sorta? Vamos arrumar isso aqui, rapaz. Vigia, rapaz. Focou ou não? Era para enfocar. Você imagina o seguinte, eu estou dando para ele essa caneta de presente. Eu estou dando com muito amor. Passa um tempo, ele pega e usa o mesmo argumento e dá para ele. Ganhei de alguém, mas estou lhe dando. E aí eu estou um dia andando e olho para ele, veja, eu dei para ele a caneta, mas de repente eu vejo a caneta com ele. É estranho, não é? Mas você não tem direito nenhum de reclamar. Mas é esquisito. Aí você espera e fala assim, escute, me vende essa caneta. Eu já fiz isso, já. Você quer uma coisa familiar, emocional, me vende. Aí fala, tá, eu te vendo.
comprei a caneta, guardei, fico lá no fundo, que eu disse, pô, rapaz, eu dei para o cara, agora o cara deu para outro, não valorizou. Te pergunto, foi justo o que ele fez? Responda. Não. O que você faria? Humanamente falando, você não daria mais nada para esse rapaz. E a gente não dá mesmo, não. Mas vou te dizer o que Jesus fez. Ele comprou a caneta e foi lá e falou, toma, de novo para você. Porque foi isso. Então um Adão pegou, ó irmão, você só está representando o diabo, você não é o diabo não. O Adão pegou, faz igual o rapaz, eu estou endemoniado. Você pega, o Adão pegou tudo que ganhou e deu para sai daqui, não pode deixar. Deu para o diabo porque está aqui. Toma, diabo. Jesus veio, ganhou e conquistou, pagou a cédula de dívida, todo aquilo que tinha contra nós e tomou de novo. Adão agora não merece nada. Mas agora o Senhor vem e diz, eu vos dou todo o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo principado. Eu te dou tudo de novo, mesmo não merecendo. Sabe qual é o nome disso? Isso não é perdão. O perdão ele fez quando ele não levou em consideração o fato de eu desprezar. Agora, o fato dele restituir é justificação. Então é um conceito, obrigado meu querido irmão, é um conceito muito maior do que perdão. A maioria de nós entendemos justificação sobre os olhos do perdão. Uma pessoa justificada é uma pessoa inocentada. A ideia é a seguinte, imagina que todos nós pecamos, e você é mais pecador do que você imagina. Você peca até quando não peca. Você peca até dormindo. Como que você vai para o céu com tanto pecado? O céu é lugar de gente perfeita, gente. Se você não for perfeito, você não vai para o céu. Então ninguém vai para o céu, em tese. Nem o senhor, pastor. Então, pior ainda, irmão. Esse dia um camarada estava falando mal de mim. E aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu falei assim, eu vou agradecer a Deus. Por quê? Porque ele só sabe aquilo que ele está falando. Nós somos piores do que imaginamos. Todo mundo aos seus olhos é bom. O problema é que nós balizamos a nossa vida aos olhos nossos e do outro. Agora experimente fazer isso aos olhos do meu modelo perfeito que é Jesus. Você vai se sentir um lixo. Pensa o seguinte. Imagina um homem chegando diante do juiz com uma dívida, com 50 crimes comprovadamente para julgar. Qual advogado ganha essa causa? Então o juiz abre, meu amigo, você demorou, foi chegar aqui. Eu estou aqui com no mínimo 50 crimes comprovados. É uma causa, não tem como você ganhar diante de um juiz. Mas os juízes são homens. Você pode até comprar alguns que não são honestos. Agora imagina você chegando diante de Deus, com um monte de pecado que Ele vê, que nem você sabe, que só Ele viu você pecando, que só Ele sabe que você pecou, e Deus agora está diante de seus pecados, diante de tudo que você fez a vida toda. É uma causa que não tem como. Veja, a justiça de Deus é tão grave, que as pessoas serão julgadas e ainda irão dizer, o Senhor realmente é justo. Então, como um homem será aceito diante de Deus com tantos pecados? Se Deus não pode inocentar o pecado, se toda alma que pecar, essa morrerá, e se o céu é lugar de gente inocente, você não vai para o céu se cometer 50 pecados. Se você cometeu um, você não entra. Então, como é que você vai entrar no céu? Não é 50 pecados que te impede de entrar no céu, é um. Então como você entra no céu?
Você acha realmente que o céu aceita você chegar lá bebendo? Não, mas a gente se acha mais santo do que o outro que bebe. Mas a gente dá eita falação. Tem gente que esquece que pecado da língua é grave. E Deus entende pecados da língua como pecados morais. Deus entende murmuração. O pecado que mais destruiu o povo de Israel foi da língua. Você quer ver um pecado silencioso, o pai e mãe de todos os pecados? Orgulho. E ninguém vê. Lúcifer não caiu porque adulterou, porque matou, roubou, torceu para o Corinthians. Lúcifer caiu por orgulho. Então, diante de Deus, não tem esse negócio assim, pequei pouquinho, pequei muito. Deus vê o coração. A Bíblia diz que Ele sonda e ouve nossos pensamentos. Aquilo que você pensa, Deus assiste. A plateia dos nossos pensamentos é Deus. Você cobiça, Deus vê o ato. Então o cara grita, lá em casa, Deus já viu. Por isso que Jesus falou, quem cobiçar uma mulher já fez, porque Ele está vendo o ato. Você cria a imagem no pensamento, Deus assiste ela. Como você vai ser salvo? Se sentindo bom. Não há nenhum só bom, não há um justo. Todos se extraviaram e são inúteis. A palavra inútil ali na Bíblia é mente inútil, mente reprovada, mente testada, indisponível e reprovada. É uma mente sem funcionalidade. Como alguém vai ser salvo se a Bíblia diz que pecado não entra no céu? Eu peco por pensamento, eu peco por obras, eu peco por palavra, eu peco dormindo, eu peco acordado, eu não faço nada a não ser pecar. Davi disse, quem pode ver o mal no seu coração? Sonda-me, ó Deus. Vê o Senhor se há em mim algum caminho mau. Olha, ninguém pode ver pecado em si. Então como você vai ser salvo? Por isso que não tem como você comprar a salvação, não tem como dizer, vou dar uma cesta básica e você salvo. Senão você vai chegar diante de Deus e vai falar, não senhor, o senhor não pode fazer isso. Eu ajudei o pobre, eu dei cesta básica, eu paguei para estar aqui, então eu posso me cobrar para estar aqui. Não dá. Porque o pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a única maneira de vencer pecado é parando de pecar, não é pecando. Ah, pastor, veja bem, Deus fala, Senhor, como é que eu faço para vencer o pecado? Ele, para. O irmão me perguntou esse dia, pastor, qual é o segredo para orar? Eu falei, orando. O pecado é terrível, é um monstro. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que doença. O pecado é pior do que o diabo. O pecado é pior do que o inferno. Nada no mundo é pior do que o pecado. Apesar da Bíblia Sagrada dizer que o diabo é o nosso terrível adversário, na realidade a Bíblia diz que só uma coisa faz separação entre você e Deus. Notem que não é entre Deus e você, é entre você e Deus. A Bíblia não diz que Deus é seu inimigo, a Bíblia diz que na sua mente você é inimigo de Deus. É o homem que mostra os punhos para Deus e diz, te odeio! Mas eu nunca disse isso para Deus, não com a boca, porém com as atitudes. Nossa rebelião não é descarada. Muitos já estão em rebelião descarada, mas a maioria de nós, nossa rebelião é praticada. É quando nós pecamos, é quando nós transgredimos as leis de Deus, é quando nós gritamos, é quando nós agredimos, é quando nós murmuramos, é quando adulteramos, é quando pecamos veladamente, é quando pecamos publicamente. Tudo isso é rebelião contra Deus. É luciferianismo. Então, como você vai ser salvo? Seja honesto. Ai, mas Deus é amor. Deixa eu te falar um negócio sobre isso que é muito importante. Nem você trata seu filho do jeito que você espera que Deus lhe trata. Se você não tratar seu filho com disciplina, com correção,
colocar ele em algumas disciplinas, alguns castigos, algumas vezes até como a Bíblia sugere, umas palmadas, ele vira um delinquente. Você não está criando um filho, é um monstro. Você não trata seu filho do jeito que você espera que Deus lhe trate. Você não se vê sendo pai, sendo um mau pai, falho, do jeito que você espera que Deus trata você. Então, o amor que aceita tudo não é amor. A pergunta minha é essa: como você será salvo por suas obras? Como você será salvo aos seus próprios olhos? Como você será salvo porque você acha que não faz mal para ninguém? É porque quando a gente pensa que não faz mal para ninguém, a gente não se inclui. A Bíblia mesmo diz: quem danificar o seu corpo, o Senhor destrói com a sua própria mão, pois o seu corpo é de Deus. Então veja, fazer mal para si mesmo é gravíssimo. Muito grave. Como você será salvo? Eu costumo contar uma historinha muito interessante. Imagina aí que o pastor Jefferson ganhou uma herança. E uma fazenda. Vou falar do Goiás. O Goiás é alqueirão, né? O estado do Espírito Santo é alqueirinho, né? Não tem muita terra. Mas lá no Goiás é alqueirão mesmo, é alqueiro mesmo. Uma fazenda de 200 alqueires. No Goiás, Rondônia, Mato Grosso, recebe essa fazenda, servo de Deus. Cheio de Nelore e Angus. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Imagina que ele está com aquela fazenda assim, branquinho de Nelore. Eu brinco com meu filho, quando você vê esse tanto de Nelore, você imagina o que ele fala? Picanha. E você, pai? Eu falei, dólar. Cada um vê, né, do jeito dele. Eu imagino vendendo aqueles boi. Mas imagina que ele está com 2 vaquinhas prenhas. Uma dá à luz no dia, o bezerro morre, o filhote morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Ele pega a mãe morta, joga no pasto. Pega o filhote morto e joga no pasto. Agora ele tem mãe sem filho e filho sem mãe. O que ele faz? Muito esperto, fazendeiro esperto. Ele vai lá e pega o bezerro sem mãe, que tem cara de filho, jeito de filho, nasceu no mesmo dia do filho, e leva para a mãe sem filho. A mãe olha e fala assim, ó, tem jeito de filho, cara de filho, deve ser meu filho. Vamos dar de mamar para esse menino. Mas por que não pode ser? Então pronto, está resolvido. A mãe não tem filho, o filho não tem mãe. Vamos dar o filho para a mãe e a mãe para o filho sem mãe. Resultado, a mãe olha e está olhando assim, que bebê, tem cara de filho, jeito de filho, idade de filho. Mas ela começa a fazer assim, ó. Tem cara de filho, jeito de filho. Dá glória a Deus, aleluia, fala a Deus, Jeová, manto, tá amarrado, sai Satanás, em nome de Jesus, Pai de Cristo, sangue de Jesus. Tem tudo que um crente faz. Veste igual. Na igreja um santo, em casa um santanás. Sabe, irmão? Ele é irmão do Lúcio. Lúcio Fé. Sabe aquele camarada que tem tudo para ser crente? Tem tudo. Só falta uma coisa para ser crente. O coração de um. Então a mãe olha, parece meu filho, nasceu hoje de mim, mas não tem meu cheiro. Aí ela percebe que tem jeito de filho, cara de filho, jeito de filho, mas não é, porque não tem marca. Então ela começa a maltratar o bebê. O pastor Jefferson, muito preocupado, fala assim, bebê vai morrer levando esses coices aí, tira o bebê de lá. Mas agora, de qualquer forma, o bebê vai morrer. Ele tem que mamar. Como é que vai fazer? O que eu faço? Ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha, do gadinho morto. O que ele faz? Ele vai lá e tira a pele do bezerro morto. E veste o bezerro vivo. Não é filho, mas parece com filho. Então agora não é filho, mas nasceu no mesmo dia do filho, parece com filho.
e leva de volta para a mãe. A mãe olha e fala assim, parece meu filho. Tem idade, nasceu hoje, e tem cheiro de filho, mas não é. Você vai se lembrar que essa história foi contada na Bíblia. Jacó não era primogênito, mas ele foi aceito porque ele se vestiu de primogênito. Você vai se lembrar que quando você chegar diante de Deus, você não engana Deus como nessa pequena anedota que eu contei, mas Deus não vai olhar para você e olhar porque o que você comprou para chegar diante dele. Ele não vai olhar para ver se você foi boa gente. Ele vai contar isso depois, mas para ser salvo, ele vai olhar e sabe o que ele vai ver? Vamos ver se você tem o sangue do meu filho. Vamos ver se você tem o nome do meu filho. Vamos ver se sobre você está a marca da cruz. Então ele vai olhar, vai ver se em você está Jesus. Diz a Bíblia que você é reconhecido lá no amado. E sabe o que ele vai bradar? Sem culpa. É isso que Paulo diz, não há nenhuma acusação. É como se você naquela hora chegasse diante de Deus, sem nenhum pecado. Em outras palavras, não sou eu que estou sendo aceito, é o Filho dele. Ou seja, o justo Jesus pegou a justiça dele e colocou no meu pecado. Ele pegou o meu pecado e colocou na justiça dele. Aí você fala assim, como eu vou ser aceito por Deus, como se eu não tivesse nenhum pecado com tanto pecado que eu tenho? Da mesma forma que Jesus foi morto sem nenhum pecado e como se tivesse muitos pecados. O que Jesus fez para merecer a morte? Nada. O que você faz para merecer o céu? Nada. Jesus pegou o seu pecado e pôs nele. Pegou a sua justiça, a justiça dele pôs em você. Então agora diante de Deus é como se você fosse o filho dele da cruz. E diante de Deus é como lá na cruz fosse você. Não existe cruz de Cristo na Bíblia, gente. Existe minha cruz. A cruz que ele subiu não era dele, era a minha. Na história do bom samaritano, você não é o bom samaritano. Você é o cara à beira do caminho doente. A gente tem que ser o bom samaritano. Ah, tem. Tente. Eu sou o cara doente. Vou te explicar isso. Romanos 5:17. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Justo, justiça, justificação. Vamos ler em voz alta. Deixa congelado. Um homem só pecou, mas todos são responsáveis. O que você fez para merecer o inferno? Nada. Mas sem Jesus você vai para o inferno. Porque o pecado entrou através de Adão pela nossa corrente sanguínea e ele vai passando durante 6.000 anos pelo nosso DNA. E você nasce com esse DNA do pecado. O pai de todos os homens. Então deixe-me dizer, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Assim como um peixe não pode evitar a água... e nem sabe que está molhado. Você já viu o peixe falando, nossa, hoje a água está... Faz parte da natureza dele. O ser humano não pode evitar o pecado. Assim como o rabo não balança o cachorro. Então o homem peca porque é da natureza dele. E é isso que tem que mudar quando você vem para Jesus. Se isso não mudar, você não chega diante de Deus. Porque você vai chegar diante de Deus com justiça própria, tentando mostrar para Deus seu merecimento, tentando mostrar que você ajudou alguém, e Deus vai olhar e vai ver o quê? Trapo de imundície. Porque não há bondade no homem, ainda que ele seja bom. Vou te explicar como Paulo sintetiza isso de uma coisa muito simples. Olhe bem para esse pedestal aqui. Ai, meu Deus.
Não olhe tão bem assim, mas olhe. Paulo usa o termo seguinte: quem é da carne, ele pratica a obra da carne. Quem é do Espírito, pratica a obra do Espírito. E Paulo usa uma palavra muito interessante que é predisposição ao pecado. Então, quem é do Espírito, ele está predisposto a fazer coisas do Espírito. Quem é da carne, ele está predisposto a fazer coisas da carne. O que Paulo está querendo dizer? O homem carnal é o que não conhece Jesus. O seu espírito está numa espécie de inércia, que a Bíblia chama de morte espiritual. Ainda que ele tenha um certo conhecimento de Deus, de bondade, ele tem uma predisposição para o pecado. Então ele não pode evitar essa inclinação do pecado, porque a natureza dele, por causa de Adão, está predisposta a fazer coisas contra Deus. Então, basicamente, esse homem que não tem o Espírito Santo, não conhece Jesus, ele nem tem conhecimento de pecado, para ele é tudo normal. Ele está predisposto a ir para o inferno. Ainda que ele faça coisa boa, bondade para as pessoas, ele está predisposto a ir para o inferno. Porque ele não tem conhecimento da verdade, ele está predisposto a não ser salvo. Agora ele se converte. O que é se converter? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, é assim que começa. Significa que eu preciso chegar no céu pela obra de Jesus. Funciona mais ou menos assim. A minha obra me leva para o inferno. A obra de Jesus me leva para o céu. A obra de Adão, de acordo com o texto, condenou a todos. Um só homem trouxe o pecado. Que injustiça, de fato. Adão peca e todo mundo vai para o inferno. Qual o nome disso? Injustiça. É muito injusto. Por isso que Deus enviou Jesus, por causa dessa injustiça. Por um só homem o pecado entrou no mundo e a morte reina. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Eu amo o termo aqui, ó, o dom da justiça. Por que o dom da justiça? Porque ser justo é um dom. Perceba que eu não sou justo porque mereço. Eu sou justo pelo dom da abundante graça. Quando a graça superabunda, eu recebo o dom de ser justo. Deus passa a olhar para mim e dizer, justo, mas não por minha causa. É porque tem um outro que é justo e me deu a justiça dele. Eu acho que você está começando a entender. Quem é justo nessa história? Quem é? Mas quando eu sou um com Cristo, eu também passo a ser? Se eu não sou um com Ele, eu não sou justo. Então eu não posso ser aceito. Funciona assim, ó. Aqueles que recebem o dom da justiça reinarão em vida. Não é depois lá no céu. Ou seja, quando você reina, a doença não reina. Quando você reina, o pecado não reina. Quando você reina, a depressão não reina. Você precisa aprender a reinar em vida. Não é depois de morrer, é agora. É reinar sobre as circunstâncias. Isso é quando Jesus está em você. Quando eu recebo Jesus, o que muda nesse homem? Muda o que Paulo chama de disposição mental. A conversão é uma disposição mental. Você lembra? Eu não tinha Jesus, então eu podia fazer coisas boas, mas eu tinha uma predisposição, ou uma disposição para fazer coisas erradas. Agora eu tenho Jesus, o que mudou? Não vou pecar nunca mais? Não, mudou a disposição. Eu posso até fazer coisa errada, posso até mentir, posso até pecar, mas eu já tenho uma predisposição a ir para o céu. Eu tenho uma disposição a não pecar. Eu tenho uma disposição a não mentir. Ou seja, Paulo chama isso de mudou a inclinação, literalmente isso. Eu agora estou inclinado para não ir para o inferno. Antes eu estava inclinado para ir para o céu, para ir para o inferno. Agora eu estou inclinado para ir para o céu. Se eu não for, eu terei que fazer um esforço muito grande para ir para o inferno. Porque eu já estou quase lá, completamente inclinado para a salvação. Você já parou para pensar a luta que um homem que tem Jesus faz para ir para o inferno? É grande, mas vai. Porque ele mudou a disposição mental dele. Não existe crente
no inferno de propósito ou por acidente. Esse negócio de ser crente vascaíno, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês são maldosos. É tipo assim, crente perde a salvação, perde. Crente vai para o inferno, vai. Mas ele se esforçou muito para isso. Porque ele estava inclinado a não ir para o inferno. Ele está quase chegando lá. Ele depositou sua fé em Jesus. Ele entregou sua alma a Jesus. Ele agora sabe que sozinho ele não pode chegar no céu. Que quando ele chegar no céu, Deus vai olhar e tem que ver Jesus nele. Vou te mostrar, versículo 19. Por favor. Leia em voz alta, todo mundo. Quem é esse um só homem que desobedeceu aqui? Então, o que você fez para merecer o pecado? O que você fez para merecer a justiça? Pronto. O primeiro Adão trouxe pecado. Você não fez nada para isso. Então, como entender que Deus vai me aceitar com tantos pecados? É porque Jesus levou ele. Não é você que Deus está aceitando, ô cidadão. Eis o Cordeiro de Deus. Então Deus bradou lá do céu e diz: eu quero um cordeiro para o sacrifício. E tem que ser um homem justo, santo, sem derramamento de sangue não há pecado. Portanto, não há salvação em Buda. Porque Buda não morreu por ninguém. Não há salvação em Confúcio, porque Confúcio não morreu por ninguém. Não há salvação em Mesmer. Até Maria disse: minha alma se alegra em Deus meu Senhor, e meu espírito se alegra. Maria estava embalando Jesus, olhando aquele pequeno bebê e disse: e meu espírito se alegra no meu Salvador. Se a Santa Maria precisou de um Salvador, quem é você para rejeitar tamanha salvação? E escute, se você não entregar a sua alma a Jesus e morrer hoje, você vai para o inferno. E não foi Deus que te mandou para lá, é porque você não tem outro lugar para ir. Deus não fez o inferno para os homens, mas não há outro lugar para irem a não ser o inferno, se não tiverem Jesus. Por isso que a Bíblia usa o termo dom da justiça. Diga comigo, dom da justiça. Diz: eu sou a justiça de Deus. Nossa, pastor, é pesado dizer que eu sou a justiça. Não, não é não. 2 Coríntios 5:21. Como eu tenho que lidar com a salvação? É desse jeito. É o entendimento de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem eu sou. Quem você é hoje? Sou um alcoólatra, não é o que a Bíblia chama. Vamos ver? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Jesus pecou, gente? Foi pior que isso. Ele se fez o próprio pecado. Esse texto é chocante porque diz: aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado original. Por nós, para que nele fôssemos feitos alcoólatras. Não, para que nele fôssemos feitos. Então a Bíblia te chama de quê? De prostituta, alcoólatra, drogada, etc. Na Bíblia te chama o quê? Ei, justiça de Deus. Ei, justiça de Deus. Ei, você aí que é justiça de Deus. Ah, mas eu tenho problema. Não, você é a justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele diz: ei, Cordeiro de Deus, ei, justiça de Deus. Ei, então Deus olha para você e fala assim: não tem culpa, o meu sangue, o sangue de Jesus está sobre você. A Bíblia me chama de justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. E o que Ele fez para se tornar pecado? Nada. A Bíblia diz que Ele se tornou a serpente no deserto.
O maior símbolo da rebelião e da rebeldia do pecado. Jesus fez uma serpente. Moisés fez uma serpente e diz: todo aquele que olhar para a serpente será curado. Agora Jesus usa a história da serpente falando para Nicodemos: assim como Moisés construiu uma serpente no deserto, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Deus levantou seu filho numa maldita cruz, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Eu te convido a apostar a sua vida em Jesus, a descer aos pés dele, a curvar-se diante dele, a arrepender dos seus pecados e aceitar a mensagem da cruz. Não há esperança ou saída para você se você não vier para a cruz de Cristo. Você pode apostar, mas será um risco. Então você se torna justo, mesmo sendo pecado. E Jesus se tornou pecado, mesmo sendo justo. E aqui eu termino te contando duas histórias. Está no meu livro Incrível Graça. Quem já leu o livro? Quem já leu o livro, isso aqui é comum para você, o que eu estou pregando. São muitos testemunhos que eu tenho naquele livro. Eu sou evangelista desde o ventre da minha mãe. Então eu sei muito bem o que eu estou falando para você. A vida toda eu prego isso. Uma menina viciada em maconha chegou a mim num culto e disse: pastor, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas eu também amo maconha. E eu queria me ver livre da maconha. Mas para eu me ver livre da maconha, eu preciso odiar a maconha. Bom, ela foi sincera. Eu falei assim: minha irmã, no seu caso a história é um pouco complicada, porque para você só vence o pecado, tem a raiva dele. Enquanto você não odiar o pecado, você não vai vencer o pecado. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou te dar uma dica. A fé não é confissão positiva. É confissão certeira. O que eu estou querendo dizer para você é que quando a Bíblia manda você confessar a palavra, não é ficar declarando determinismo. É declarar a palavra. Eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu sou a justiça de Deus. A Bíblia manda você repetir: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você pode dizer isso 3 vezes? Fui eu que disse isso. A Bíblia diz que eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Esse é o conteúdo daquilo que nós chamamos mensagem da cruz. A mensagem da cruz é você entender que você não vale nada, mas Deus gosta de você. Que você é um lixo, mas Deus olhou para você e diz: está sobre você o sangue do meu filho. Mas você precisa ter o sangue de Jesus. E só tem uma maneira disso acontecer. Eu amo essa mensagem da cruz porque ela é escandalosa. O diabo odeia ela. Te explico. E a menina falou: o que é que eu faço, pastor? Pois eu vou te dar a dica. Todo dia quando você preparar o cigarrinho de marihuana, a hora que você for fumar, você diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ela só está falando sério, pastor? Eu estou falando sério. Você não é justo fazendo, você é justo crendo. Você tem que crer nisso. Que ainda que o pecado reine hoje em você, você tem que começar a confessar que Jesus é seu Senhor. Você tem que começar a confessar que você não é um viciado, que você não é um alcoólatra, que você não é uma prostituta, que você não é um drogado, você é a justiça de Deus em Cristo. E essa verdade começará a ser uma realidade na sua fé. E aí você vai começar a crer certo. E crer certo produz um estilo de vida certo. Gente, crer errado é a maior desgraça do mundo. Pense comigo o seguinte: adianta eu pegar um porquinho no chiqueiro,
levar para dentro de casa, dar um banho nele e chamar ele de baby, quando ele vira a lama, ele vai fazer o quê? Porque a natureza dele é de porco, não adianta, ele não é um bichinho de estimação, ele é um porco. Não adianta você dar banho nele, ele não pode ver lama, e ele não vai querer comer bolacha Maria. Agora pega uma ovelha, joga ela no chiqueiro, ela pode se lamear toda, mas ela não foi feita. Um crente que se sente bem no mundo, é uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Você não foi chamado para o pecado, ainda que esse pecado lhe domine hoje, Jesus Cristo morreu para levá-lo. E agora quando você recebe Jesus, Ele muda a sua natureza. Você era um porco, agora você é uma ovelha. Então você não vai ter mais vontade de lavagem, não vai ter mais vontade de chiqueiro. Isso não é da noite para o dia, mas as coisas vão deixando de fazer sentido, porque a sua natureza mudou. Paulo chama isso de mudou a disposição mental. E a menina lá, eu sou a justiça de Deus. Eu acho que esse pastor está meio doido. No outro dia, eu sou a justiça de Deus. Aí ela escreve no livro, está ali o nome dela. Teve um dia que ela começou a preparar o cigarrinho. Eu sou a justiça de Deus. Ela me prometeu que ia falar sempre, eu sou a justiça de Deus. Daqui um pouco ela olhou para o cigarro. Eu sou a justiça de Deus. Jogou no chão. Eu sou a justiça de Deus. E nunca mais usou cigarro. Crer certo produz um estilo de vida certo. Se você crê que Deus quer te matar, esse é o pai que você espera. Se você crê que Ele quer te salvar, esse é o pai que você terá. Se você crê que Deus está com ódio mortal de você, é esse estilo de vida que você vai ter. Quando você pega a história dos talentos, você tem ali a visão de pai. Um cara disse assim, eu enterrei, veja, o entendimento errado de Deus faz você não realizar as obras dele. Eu não realizei tuas obras porque tu é rude, o Senhor semeia onde não colhe, o Senhor é mau, o Senhor é vingativo. Então ele não realizou as obras de Deus, porque ele tinha um entendimento errado de Deus. O filho, o irmão do filho pródigo, enquanto o cara lá no mundo dizia, meu pai é bom, o que estava em casa dizia, meu pai é mau. Pois eu estou aqui dizendo para você que a coisa que Deus mais gosta de ouvir é: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te apresento um Deus que deu uma provisão de salvação. Você não precisa estar em depressão, você não precisa se vitimizar, nem Deus está com dó de você. Sabe por quê? Porque Ele enviou Jesus para levar as suas dores, Ele enviou Jesus para levar seus pecados. Então para de se sentir um coitadinho, porque isso fere a cruz de Cristo de novo. Eu quero te dizer que a sua dor foi levada, que o seu pecado foi levado, que a sua angústia foi levada. Você só precisa vir a Jesus hoje e ser salvo, vir à cruz e aceitar essa justiça dele. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Começou errada a pergunta. Você não tem que fazer. Essa foi a correção de Jesus. Onde é que você ouviu a palavra fazer para ser salvo? Quem crê será salvo, disse Paulo, tu e a tua casa. Ele não disse quem fazer, disse se creres. Então para ser salvo é só isso? É só isso que não foi você na cruz. A verdade é que a obra toda foi realizada. Meu papel agora é falar, eu aceito a obra de Jesus na cruz. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que preciso de salvação. Eu estou cheio de justiça própria. Ai, mas por quê? Porque você sabe que esse negócio de autocomiseração é justiça própria. Se entrega à justiça de Deus agora. Porque sabe qual é o nome da justiça de Deus? Você leu ali, Jesus. Lá na cruz houve uma transação.
Deus pegou o seu pecado e pôs em Jesus. Pegou a justiça de Jesus e pôs em você. Agora, perante Deus eu sou justo, perante Deus Jesus foi pecado. Entendeu a diferença? Se Deus não tivesse feito isso, todos nós iríamos para o inferno. Significa que todo aquele que não entregar a sua alma, sua vida a Jesus, não haverá salvação. Como é que o senhor sabe? Paga para ver. Tenha coragem. Você deposita. Por isso que a Bíblia sugere, olha para mim, que todos agora devem encaminhar a sua alma a Jesus. Quando o evangelista vem e fala assim: quem aqui quer entregar a sua alma a Jesus? Ele está reconhecendo o seu sacrifício na cruz. partir de hoje, você passa a ser perante Deus uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Quem aqui hoje quer entregar a sua alma e a sua vida em Jesus? Eu posso te prometer, quando você entregar a sua alma a Jesus, toda a sua família será transformada. Isso eu posso prometer. Casamento muda, vida muda, sentimentos mudam, emoções mudam. Tudo isso um homem de Deus pode prometer. O resto eu não posso. Posso prometer que se você permanecer fiel até o fim, essa é a maior decisão da sua vida. O que eu tenho que fazer então? Nada. Você só precisa falar: Jesus, eu te entrego a minha alma, a minha vida. E tem que ter uma manifestação pública. Qual é a única manifestação pública? Você que quer entregar a sua alma a Jesus e ser salvo, onde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Vai levantando a mão. Fica com as mãos levantadas, não abaixa. Fica com as mãos levantadas. Todos que querem entregar a sua vida a Jesus, não abaixa as mãos. Toda a sua família, só levanta a mão que eu quero orar por você. Não abaixa as mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Você que levantou as mãos, que quer que eu ore com você, vem aqui à frente agora, por favor. Eu quero orar com você. Venha, filha. Se você convidou alguém, traga essa pessoa até Jesus. Traga seu convidado, traga seu amigo. Fala: venha para Jesus. O cara veio ontem, aceitou Jesus, hoje trouxe um outro amigo para aceitar Jesus. Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. E você vai repetir comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu não tenho como viver sem o Senhor. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e
o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.